Livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Estamos de volta com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED. E a gente está de volta hoje com conteúdo de 8º ano, ok? A gente está falando nas últimas aulas que durante o início, no finzinho ali da Idade Moderna, do meio para o fim da Idade Moderna, a gente está vendo o surgimento de um novo movimento, que é o movimento iluminista, que fala contra o movimento do que a gente chamou de antigo regime, que é aquela estrutura de uma monarquia absolutista, onde o rei controla a economia, onde há uma sociedade extremamente estamental, sem movimentação. E a gente está vendo a crítica a esse modelo social. E um dos movimentos que se destaca durante a Idade Moderna, na verdade que dá fim à Idade Moderna e início ao que a gente chama de Idade Contemporânea, é o que a gente vai estudar hoje, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem um marco, ela acontece na Europa, obviamente na França, mas ela tem um marco significativo para toda a história do mundo e desenvolvimento do que a gente chama de república e liberdade de expressão, né? A Revolução Francesa, ela acontece em 1789. Ela é conhecida como um dos marcos da história moderna e esse acontecimento alterou significativamente a estrutura política e social da França, seguindo o lema liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira coisa que a gente vai destacar é entender como funcionava a Revolução, a França pré-revolucionária, ou seja, a gente vai falar das características do antigo regime. A gente vai destacar 3 daquelas características. Que características são essas? Primeira, uma forma de governo de monarquia absolutista. Segundo, uma estrutura social profundamente desigual, de exclusão da maior parte da população. E terceiro, uma sociedade estamental, rigidamente dividida em ordens ou classes. Que grupos eram esses e como funcionava isso na França? Não? A sociedade estamental, ela estava dividida em 3 estados ou ordens, sem mobilidade social, que mantinham privilégios de nascimento da nobreza. Primeiro grupo social, primeiro estado ou primeira ordem, era o clero. Era por volta de 120 mil pessoas nessa época. Ela também era dividida em alto clero e baixo clero. O alto clero que vinha de origens nobres, como bispos e abades, e o baixo clero que vinham de origens mais populares, como os padres. Depois a gente destaca o segundo estado, que é a nobreza, por volta de 350 mil pessoas. Podia ser também dividida, na verdade, a nobreza de sangue e a nobreza de toga. A nobreza de sangue eram herdeiros da nobreza feudal, ou seja, vinha de sangue real, vamos dizer assim, de sangue nobre. E depois as nobrezas de toga, que eram burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. E o terceiro estado, ou terceira ordem, é o povo, que eram na média de 24 milhões de pessoas. E aqui é o resto de todo mundo que não se encaixava no primeiro e no segundo estado. Desde a burguesia, que era alta, média e pequena burguesia, que eram comerciantes, até o povo, camponeses e sans-culottes. Professora, o que é sans-culottes? Os sans-culottes era um termo que foi usado como um apelido pela própria nobreza. Todo mundo que não era nobre, ele definia como sans-culottes. E o que eram os sans-culottes dentro desse contexto? Artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam aos arredores de Paris. Mas por que eles eram chamados de sans-culottes? Culottes, gente, era uma calça que a nobreza usava que aumentava o culote, que é essa região do quadril da nobreza. Ela era uma bermuda que enchia assim o quadril, né? E obviamente essa população não tinha culottes, então eles eram sans-culottes. É um termo ainda em francês, tá bom? E eles usavam uma bermuda, uma calça de algodão mais grosseiro, né? O primeiro e o segundo estado, eles tinham isenção de impostos, logo, o estado francês ele era sustentado pelo terceiro estado, diretamente pela burguesia, que representava a maior parte da população e arcava com o pagamento de todos os impostos. Além das questões sociais, que a gente já falou, a França ela passava por uma grave crise econômica. E a gente vai destacar 5 dos motivos que levam a essa crise. Primeiro, a Guerra dos 7 Anos. Professora, a Guerra dos 7 Anos, a senhora não falou quando a senhora estava falando da independência dos Estados Unidos?
Sim, a Guerra dos 7 Anos, gente, ela é a guerra entre França e Inglaterra disputando territórios de regiões coloniais e a França sai perdendo. Depois disso, a gente cita a própria Guerra de Independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque a França, obviamente, perdeu para a Inglaterra, então ela tem uma grande inimizade com a Inglaterra. Ela apoia as 13 colônias americanas e dá milhões de libras, tira milhões de libras dos cofres públicos, manda tropas em ajuda à independência dos Estados Unidos. Terceiro tópico que a gente vai destacar, um tratado comercial de 1786 que foi assinado com a Inglaterra, que era uma troca de comércio entre dos vinhos franceses e dos tecidos ingleses, que acaba levando a indústria francesa para o buraco, porque, obviamente, a indústria inglesa tinha uma produção muito mais rápida e de melhor qualidade. A gente também pode citar os fenômenos climáticos que prejudicaram a agricultura desse período, colheitas foram perdidas, consequentemente o preço do trigo e do pão levou à fome, né? O pão era a base muito da alimentação da população francesa, né? E os gastos da nobreza, gente, era uma nobreza extremamente parasitária, elas viviam do luxo. O Palácio de Versalhes, que era a moradia do rei, tudo era bancado pelos impostos pagos pela burguesia. Ou seja, a gente junta a situação de exploração do terceiro estado, essa grave crise econômica, mais as ideias do iluminismo, que a gente já falou anteriormente, e, consequentemente, leva à Revolução Francesa. E a gente vai falar um pouco sobre as fases desse processo revolucionário. Esse processo revolucionário ele começa em abril de 1789, com a convocação do que a gente vai chamar de Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? É como uma assembleia. O rei chama representantes de cada ordem, de cada estado, para conversar e resolver os problemas da França. O que acontece? Junta todo mundo, representantes ali de cada ordem, e o que acontece? Um impasse. Por quê? Gente, o primeiro e o segundo estado, que são o clero e a nobreza, sempre vão estar juntos, eles são grupos privilegiados, então eles votam junto, diferente do terceiro estado. Consequentemente, qualquer ideia que fosse beneficiar o terceiro estado nunca passaria por voto. Professora, mas o terceiro estado não era que tinha a maior parte da população? Por que eles não poderiam votar e ganhar? Porque o voto não era por cabeça, era um voto por estado, por ordem. Então, o que valia é o que o primeiro estado votou, o que o segundo estado votou, o que o terceiro estado votou. E isso, obviamente, levou a um impasse. Se o voto seria por estado, que era o que era defendido pela nobreza e pelo clero, ou se o voto seria por cabeça, que era o que era defendido pela burguesia. Como o voto por cabeça não foi aceito, o terceiro estado ele se retirou da União e ele formou uma assembleia separada. Eles foram para outra sala do Palácio de Versalhes e iniciaram uma reunião separada. Eles foram apoiados por alguns deputados separatistas, que também do clero e da nobreza, se juntaram ao terceiro estado e iniciaram o que a gente está chamando de Assembleia Nacional Constituinte, que é considerada a primeira fase da Revolução Francesa. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Gente, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela define a produção de uma Constituição. Professora, a Constituição são as leis de um país. Sim, só que quando você vai fazer uma Constituinte sem a voz do rei, você está dizendo que você quer limitar o poder daquele rei. Consequentemente, num país absolutista, isso é um problema para o rei, né? A Constituição, ela representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em 14 de julho de 1789, em Paris, o povo invadiu uma antiga prisão que sempre, na verdade, ela nem estava ocupada na época, né? Ela só era um depósito de armas, um pouco assim, não tinha nem prisioneiro, mas ela era simbólica, porque a prisão da Bastilha, ela era um símbolo de prisioneiros políticos. Então, quando a população, em 14 de julho, invade a Bastilha, ela é muito simbólica para designar o fim do antigo regime. Tanto que hoje na França, 14 de julho é um feriado comemorativo, festivo, né?
Na zona rural, porque assim, a Bastilha ficava em pleno centro urbano, então essa região foi atacada, né? Na zona rural, o povo também se organizou, né? Os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações, massacraram membros da nobreza e do clero. Isso aqui foi o que eles chamaram de grande medo, né? Muitas dessas regiões foram invadidas pelos camponeses, né? A queda da Bastilha e o preço do pão estão muito próximas como símbolos, porque um dos fatos que teria dado início à própria movimentação do povo na Revolução Francesa foi justamente protagonizada pelo pão, né? As revoltas populares em Paris e no interior da França tiveram início pelo aumento do preço do pão e culminaram no dia 14 de julho de 1789, quando o povo saiu às ruas e invadiu a Bastilha. A Bastilha tornou-se uma prisão para nobres ou letrados adversários políticos, aqueles que se opunham ao governo ou mesmo à religião oficial. Esse momento histórico foi muito importante, pois marca o início da participação do povo na Revolução, mostrando que o país se encontrava numa grave crise econômica. Professora, a senhora falou da Assembleia Constituinte. Quais foram as decisões dessa Assembleia? Primeiro, eles tomaram algumas regras. Primeiro, a extinção dos privilégios feudais, ou seja, a nobreza não poderia ficar mais sem pagar impostos, elas perderiam o privilégio de cobrar impostos, né? Eles aprovam uma Constituição Civil do Clero. Nisso que significa o quê? O confisco e a nacionalização das terras da igreja, ou seja, toda a terra que pertencia antes à igreja católica seria agora do Estado. E todo participante do clero seria subordinado ao Estado também. Houve também nesse período a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia um voto censitário, ou seja, quem votava é quem tinha certos ganhos monetários por ano, e a tripartição dos poderes. O que é a tripartição dos poderes? Executivo, legislativo, judiciário. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela defende o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Percebam que eu estou destacando o que é igualdade de todos perante a lei. Eles não estão falando de igualdade social. Eles não estão falando que todo mundo tem direito a ganhar o mesmo salário, a ter a mesma posição social. Eles não estão falando disso. Eles estão falando de igualdade perante a lei. A Constituição da França de 1791, ela define que a forma de governo é uma monarquia constitucional. Tem o rei, mas controlada por uma Constituição. O voto censitário, que a gente já falou, e o mantenimento da escravidão nas colônias. Ou seja, ainda existe um pouco dessa contradição. Eles falam de liberdade, mas mantém a escravidão. A monarquia constitucional, ela funciona de 1791 a 1792. Luís XVI, que era o rei francês na época, ele aceita a Constituição, porém, ele aceita entre aspas, porque ele foi pego tentando fugir com a sua família para a Áustria e acaba sendo prisioneiro no Palácio de Versalhes. A monarquia absolutista da Europa, as monarquias, né, de outros países, elas começam a se organizar para resistir a esses fatos que estão acontecendo na França, né? Diante da tentativa de invasão da Prússia, a Assembleia, ela organiza um exército. Na verdade, ela chama os cidadãos para a guerra, né? Os partidos políticos começam a se delinear. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto à população e entre elas destacaram-se 3 desses líderes. Primeiro, Marat. Segundo, Robespierre. Terceiro, Danton. Ok? Eles se destacam como líderes populares. Essa estrofe que vocês estão lendo aí na tela de vocês é uma estrofe da Marselhesa, La Marseillaise. Gente, essa é uma estrofe do hino nacional francês. Professora, por que o hino nacional francês é importante? Porque o hino nacional francês, ou a Marselhesa, era uma música que era cantada pelos revolucionários. Ela era cantada pelas ruas para falar sobre a força da revolução. As armas, cidadãos, formais vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Ou seja, eles estão indo atrás de derrubar quem está querendo ir contra a revolução. Eles querem sangue de quem está indo contra a revolução.
A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando ele um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamam uma república. E aí dá-se a segunda fase da revolução, que é o que a gente chama de convenção. Ela vai de 1792 a 1793. Durante o período da convenção, existiam 3 grupos políticos, o que a gente chama de girondinos, jacobinos e planície ou pântano. Os girondinos, eles sentavam-se à direita do parlamento, à direita da assembleia, e eles representavam a alta burguesia. Eles defendiam posições mais moderadas, né? Eles queriam garantir a riqueza econômica do país. Depois vinham os jacobinos. Eles se sentavam à esquerda, na parte mais alta da assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes. Eles defendiam uma posição mais radical em benefício dos oprimidos. E depois vinha a planície ou pântano, que sentavam ali no centro da assembleia, na parte mais baixa, que representava uma burguesia mais financeira. E eles não tinham uma posição política definida, eles iam para onde os interessasse. É daqui que usa-se o termo político hoje, grupos de esquerda, grupos de direita ou grupos de centro, né? Mais conservadores, mais radicais ou, né? Em cima do muro, como o povo fala, né? É daqui que vem esse termo, esquerda, direita, centro. Dentro desse período da convenção é quando se estabelece definitivamente o fim da monarquia e o estabelecimento de uma república. E a gente vê o domínio inicialmente na mão dos girondinos, que procuravam conter os avanços das massas populares. Foi decidido por uma votação mandar o rei deposto, que até então era Luís XVI, mas agora ele recebia o nome de... Como ele não era mais um rei, ele era um cidadão, ele recebeu o nome de Luís Capeto, que era o sobrenome da família dele. Mandaram e votaram pela morte do rei, do ex-rei, né? Ele seria guilhotinado, né? A execução do rei levou as nações absolutistas como Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos e Países Baixos, junto com a Inglaterra, a formar o que a gente chama de primeira coligação para invadir, para ir contra a França. A ameaça de invasão estrangeira e o agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. Em junho de 1793, inicia-se o que a gente vai chamar de República Jacobina, quando os sans-culottes e os jacobinos invadem a convenção e prendem os líderes girondinos. A Marianne. Professora, por que a gente está falando de um nome de mulher? Marianne, gente, é o nome que se dá... Era um nome muito comum na França desse período, né? E ela é um nome que se dá ao símbolo que se usa para o símbolo da República Francesa. Ela é uma alegoria, é uma mulher que representa a própria personificação da República. Geralmente, a imagem da República ela é representada por uma mulher branca, de traços europeus e ostentando um barrete frígio. Professora, o que é um barrete frígio? Vocês estão vendo essa mulher aí na imagem? Esse chapeuzinho aí com uma pontinha é o barrete frígio, tá? Ela representa a permanência dos valores da República e do cidadão francês, né? Liberté, igualité e fraternité, né? Que é o liberdade, igualdade e fraternidade. A Marianne, ela é a representação simbólica da mãe pátria, simultaneamente energética, guerreira, pacífica, protetora e maternal. A Marianne, normalmente, ela tá em posição, assim, de respeito. Muitas vezes ela é pintada ou desenhada com uma espada na mão, com uma bandeira na mão, né? Os revolucionários, eles adotaram-na para simbolizar a mudança de governo. Inicialmente era um homem que simbolizava a monarquia, agora é uma mulher que simboliza a república. A República Jacobina, gente, ela é simbolizada e marcada pelo Grande Terror. O terror que vai de junho de 1793 a julho de 1794. Por quê? Robespierre, que era um dos líderes populares jacobinos, ele assume o comando do governo revolucionário. Os jacobinos, ele assume o poder do país à beira de um colapso e à beira da guerra com outros países, né? E fora as revoltas populares e a crise econômica que o país passava. A criação de um tribunal revolucionário levou ao julgamento de qualquer um que se posicionasse contra a revolução. Ele julgava os opositores da revolução e condenava à morte na guilhotina. Houve a criação
desse período também do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, o tabelamento de preços de alimento e a instituição do sufrágio universal masculino. Ou seja, todos votavam, homens, né? Todos os homens votavam, a educação era gratuita para todos, né? A escravidão tinha sido abolida e eles controlavam o preço dos alimentos, dos produtos, para que a população pudesse ter acesso. Os jacobinos, gente, eles fizeram coisas muito boas para o povo. Por que eles saíram do poder? Porque eles perseguiram todos que podiam ser alguma oposição à revolução e levaram à guilhotina. Gente, não teve um dia durante o governo jacobino, durante a República Jacobina, que a guilhotina não matou pelo menos uma pessoa. Era muito sangue derramado, era muita carnificina nas execuções, e é por isso que acontece o que a gente vai chamar de golpe do nono termidor, que é a reação dos girondinos e a saída dos jacobinos do poder. Nesse slide, gente, é só para vocês entenderem o que é uma guilhotina, né? A guilhotina, ela é o símbolo do período do terror jacobino, que é quando a gente vê uma lâmina descendo muito rápido sobre a cabeça do executado. Professora, mas por que não podiam, sei lá, fuzilado, enforcado? Isso aqui, gente, era eles tentando ser humanos, né? Quanto mais rápido a pessoa morria, menos dor ela sentiria, vamos dizer assim, né? A reação termidoriana, gente, é justamente o que a gente chamou de reação dos girondinos, ou reação da burguesia. A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade nos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se dessa situação, eles derrubam o governo de Robespierre, ordenam sua morte na guilhotina e anulam as medidas populares dos jacobinos. Uma nova constituição foi elaborada em 1795. Nessa constituição, eles restabelecem a liberdade dos preços, foi mantida a república como forma de governo, houve o retorno do voto censitário e o governo passou para a mão do diretório. E o que é diretório? O diretório, ele é justamente, depois da queda de Robespierre, é a alta burguesia entrando no poder. E o diretório é o início da terceira fase do governo, que vai de 1795 a 1799. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposto a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, a criação do diretório, onde 5 membros, chamados diretores, exerciam o poder executivo. A crise econômica, ela agravava-se cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos, levando ao enfraquecimento do diretório. O governo, ele se manteve graças à aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra as coalizões de países europeus, de outros países monarquistas europeus, né? Ele teve a maioria girondina e claramente sofria de oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Mas o que o diretório ou a burguesia faz para não perder o poder, né? Externamente, a França ainda enfrentava problemas, né? Os países absolutistas, eles começaram a se destacar nessas guerras entre França e esses países. E dentro dessas guerras, começa a se destacar um cara que era considerado um gênio militar, né? Que é o próprio Napoleão Bonaparte. Para se consolidar uma república burguesa, os girondinos, eles apoiaram um golpe de governo. Eles disseram assim, olha, se a gente continuar aqui, a gente vai ser continuamente atacados pelos jacobinos e pelos monarquistas. Vamos colocar um cara para centralizar o poder. A gente aceita ele liderar. E é bem aí que eles aceitam o que é chamado de golpe do 18 Brumário, que é Bonaparte derrubando o diretório e instituindo um consulado, que era um governo dividido entre 3 pessoas. Fica por um tempo, mas no final ele se coroa imperador, né? E quais os principais resultados da Revolução Francesa? Os efeitos da Revolução Francesa vão de 1789, eles atingem ali todo o planeta praticamente. Os ideais de liberdade, de igualdade e fraternidade se consolidaram como os princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos, ok? Gente,
A gente termina hoje nossas pontuações sobre a Revolução Francesa. Qualquer dúvida, leiam o livro de vocês. Continuando com dúvida, conversem com seus professores. A gente continua na próxima aula e até!